Caramba, vamos tentar dividir isso aí legal. Nossa, tá calor mesmo. Correria, desculpa o atraso. O negócio tá pronto aí? Bom, galera, olha só. Sei que tá muito calor. Chegamos com atraso, peço desculpa. Tá? Chegamos não, né? Atrasou um pouquinho aqui, questão de pilha, algumas coisinhas, tá? Mas eu queria fazer um pedido a vocês hoje. Nós estamos nos aproximando da Semana Santa, né? Oi, melhorou? Enfim, nós vamos começar hoje com uma oração bem diferente. Nós vamos escutar uma canção. E ao escutar essa canção, do jeitinho que vocês estão aí, sentadinho, tá? Da melhor forma que tiver, se sentir, se espreguiça, tá? Estica as pernas. Mas eu queria que vocês, ao escutar essa canção, verdadeiramente abrisse o seu coração e permitisse que Jesus falasse com você agora. Como eu falei semana passada, ainda há tempo. Ainda há tempo da gente correr atrás do tempo perdido. Eu peço a você que você esqueça, tá? Aqueles problemas lá fora, só esse instante. Esqueça o seu passado. Vamos ser homem, mulher nova. Queria que vocês fechassem os olhos. Permitisse verdadeiramente que Jesus adentrasse ao coração de cada um. Tá? Se permitam a esse encontro. Não vamos perder o foco não, tá? Desculpa os probleminhas, mas não perde o foco não.
Prestem atenção nessa oração. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Permitam que Jesus fale com vocês. Em teus braços é meu descanso. Dê o seu aval para que Ele possa ir ao teu encontro. Em teus braços é meu descanso. Se despojem no braço do Pai. Perante essa pandemia, tantas perdas, Em teus braços é meu quantos amigos se foram e estão agora. seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Converse com Ele, lá no seu íntimo, do seu íntimo. Senhor, me permita me despojar em seus braços. Senhor, prepara-me pelo meu crisma. Prepara meu coração, Senhor. Fortifica a minha fé. Fortifica o meu sim. Obrigado, Senhor, pelas minhas dificuldades, pelas dificuldades da minha caminhada, pelos obstáculos vencidos. Obrigado, Senhor, pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, galerinha, boa tarde a todos, tá? Desculpa o atraso, tá? Esse pequeno atraso. E hoje nós estamos, assim, com o maior prazer e espero que vocês abram a mente de vocês e o coração mais uma vez, tá? Nós estamos com o nosso diácono, veio trazer um pouquinho da sua sabedoria, da sua caminhada, o que ele veio, essa caminhada que assim é tão importante, ele trazer esse fruto para com vocês, e assim espero que vocês acolham, tá? Com o maior carinho, com o maior amor, prestem atenção, tá? Porque lá na frente, o que ele vai trazer hoje vai fazer diferença. Amém? Boa tarde, diácono.
Boa tarde a todos. Vamos ficar de pé e vamos rezar. A oração de todo crismando é a oração do Espírito Santo, porque o sacramento da crisma é a invocação do Espírito Santo para a vida de cada um de nós. Por isso, então, rezemos juntos dizendo: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E antes de iniciar, já quero então dizer a todos vocês que vocês são vencedores, por estarem aqui, por não desanimarem, e eu agora peço então uma salva de palmas para cada um de vocês. E digo a vocês, não desanimem da sua caminhada. Ainda tem muita coisa para você viver e Deus está no controle de tudo. Acreditem nisso. Vale a pena viver e aceitar o Jesus, esse Jesus verdadeiro, nos nossos corações. Podemos sentar? Vou me apresentar então. Eu sou o diácono Cláudio, sou da paróquia de São Brás, em Campo Grande, lá do outro lado, perto da paróquia de Santana. A minha paróquia fica na estrada do Pedregoso e o meu pároco é o padre Vilmar Diniz Pereira. Eu fui ordenado em 14 de dezembro de 2019, sou da turma do diácono Roberto, que também foi ordenado por esta paróquia, e fui batizado em 8 de dezembro de 63. É muito importante você saber a data do seu batizado, porque é a partir daí que você faz parte da família de Deus e pertence ao seu reino. E hoje eu fui convidado então para falar para vocês sobre o sacramento da ordem. Sabemos que os sacramentos do serviço da comunhão são 3, né? O batismo, a Eucaristia e a confirmação ou crisma. São os sacramentos da iniciação cristã. Fundam a vocação comum de todos os discípulos de Cristo. Vocação à santidade e a missão de evangelizar o mundo. Confere as graças necessárias à vida, segundo o Espírito, nesta vida de peregrinos a caminho da pátria definitiva. Catecismo da Igreja Católica, 1533. Tem 2 documentos, tem 2 livros que eu apresento a vocês, que é o Catecismo da Igreja Católica, que é importante que todos vocês possuem. Você pode até baixar pelo celular, baixar por um aplicativo, ele está disponível, e é importante vocês conhecerem a doutrina e a fé da Igreja. E a Palavra de Deus, para vocês praticarem a Lexio Divina
todos os dias. É muito importante, porque são palavras que nos confortam, que nos traz sabedoria, nos traz conhecimento e confortam a gente diante de tanta situação que a gente tem vivido ultimamente. Então, 2 outros sacramentos, a ordem e o matrimônio, estão ordenados à salvação de outrem. Por quê? A ordem é o sacramento a qual eu vou depois estar falando para vocês, e o matrimônio, onde o sacerdote, ele é testemunha daquele casamento, daquele matrimônio. Estão ordenados à salvação de outras pessoas. O sacerdote, quando ele te recebe e te ouve em confissão, ele está ali dando a você a salvação. Então eu falei sobre 5, né? Sacramentos. E quantos sacramentos nós temos? 7. E nós temos os 2 outros sacramentos, que são o sacramento da unção dos enfermos e o sacramento da confissão. Conferem uma missão particular na igreja e servem para a edificação do povo de Deus. Catecismo da Igreja Católica, 1534. Nesse sacramento, os que já foram consagrados pelo batismo e pela confirmação para o sacerdócio comum de todos os fiéis, podem receber consagrações específicas. Os que recebem o sacramento da ordem são consagrados para ser, em nome de Cristo, pela palavra e pela graça de Deus, os pastores da igreja. Outro documento que eu peguei foi a Constituição Dogmática Luz dos Povos, Lumen Gentium, que fala sobre a igreja. Ela é do texto do Concílio Vaticano II, do Papa Paulo VI, que seria também importante vocês também terem como aprofundamento para o conhecimento de vocês. Então, por sua vez, aos esposos cristãos, para cumprirem dignamente os deveres de seu estado, são fortalecidos e como consagrados por um sacramento especial. Catecismo da Igreja Católica, 1535. Então, todos nós, quando batizados, ou o diácono, ou o sacerdote que te batizou, tem um momento do batismo que ele vai ungir a sua nuca, a sua cabeça com óleo e proclama para você que você vai ser sacerdote, profeta e rei. Então todos nós recebemos a missão, a partir do nosso batismo, de sermos sacerdotes, profetas e reis. E vemos que na crisma é que nasce ali as vocações para o sacerdócio e também para uma religiosa. Foi sentando num banco desse da igreja que eu pude dizer que recebi esse chamado de Deus para ser diácono permanente. Porque depois eu vou explicar para vocês, né, a diferença entre o diácono permanente e o diácono provisório, né? O diácono permanente, como diácono permanente, eu sou eternamente diácono. Por isso eu sou casado há 30 anos, sou pai de 2 filhos. Tenho um filho de 26 anos e o outro filho de 14 anos. Então, o sacramento da ordem, né? A ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo
a seus apóstolos, continua sendo exercida na Igreja até o fim dos tempos. E é, portanto, o sacramento do ministério apostólico. Comporta 3 graus. Então, na Igreja Apostólica Romana, o sacramento da ordem comporta 3 graus. O primeiro grau é o diaconato. E aí, então, ele tem, duas divisões: o diaconato permanente e o diaconato provisório. O diaconato provisório é aquele que entra no seminário, segue seus estudos e, após 9 anos, ele é ordenado padre. Então, ele não é ordenado em pouco tempo, não. Nós também, diáconos, levamos 5 anos para sermos ordenados. Tá? Então, o seminarista, ele vai estar no seminário e, após esses 9 anos de estudo, ele é ordenado padre. Então, por isso, transitório. E no meu caso, que sou casado, vou ser sempre um diácono permanente. Mas existem algumas exceções. Na nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, há 2 anos atrás, 2 diáconos permanentes que ficaram viúvos escolheram o sacerdócio. Então, eles foram ordenados, mas eles escolheram ficar, então, viúvos, para a vida toda. Eles não podem novamente se casar. Mas isso tem uma escolha de cada arquidiocese. Então, por que o nome sacramento da ordem? A palavra ordem, na antiguidade romana, designava corpos constituídos no sentido civil, sobretudo o corpo dos que governam, ordinatio, ordenação. Ele designa a integração num ordem. E na Igreja há corpos constituídos que a tradição não se fundamenta na Sagrada Escritura. Chama desde os tempos primitivos de taxis, em grego de ordens. Por exemplo, a liturgia fala do ordem episcopum, ordem dos bispos, do ordem presbyteratum, ordem dos presbíteros, e do ordem diaconarum, ordem dos diáconos. Outros grupos recebem também este nome de ordem: os catecúmenos, as virgens, os esposos, as viúvas. Então, como eu falei, no sacramento da ordem, nós temos o diaconato, o presbiterato, que é a segunda ordem, e o episcopado. O presbiterato é a segunda ordem e o episcopado a terceira ordem. No episcopado, nós vemos alguns títulos, como cardeal, papa, isso são títulos. Cônego, são títulos. Tá? Então, nós temos na Igreja Católica apenas essas 3 ordens, lembrando: diaconato, que tem o transitório e o permanente, o presbiterato, que são os padres, e o episcopado, que são os bispos. Então, hoje a palavra ordinatio é reservada ao ato sacramental que integra na ordem bispos, presbíteros e diáconos, e que transcende uma simples eleição designada, delegação ou instituição pela comunidade, pois confere um dom do Espírito Santo que permite exercer um poder sagrado. Então, todo padre, ele recebe essa missão de exercer esse poder sagrado na sua missão, que só pode vir do próprio Cristo, porque ele representa o Cristo.
Diga. Sim. Veja bem, foi aberta uma exceção, mas ele tem que fazer uma escolha de nunca mais se casar, porque ainda é colocado o voto para ser padre, 3 votos que ele tem que fazer, tá? O voto da pobreza, ele não pode ter bens, né? Ele não adquire bens. Tudo que ele recebe é apenas para o sustento dele. O voto da castidade, porque não é dado ao sacerdócio o casamento, tá? E o terceiro voto, que é da subordinação. Ele está subordinado, né, às ordens do bispo e do papa. Então, esses 3 votos ele faz lá, quando ele é ordenado, tá? De obedecer às ordens do papa, e aí então, né, do seu bispo, o voto de pobreza. Aí vocês podem perguntar, né, mas como ele tem um salário? O salário que ele tira das ofertas e do dízimo é para o seu sustento. O que ele tem que fazer, né, depois com o que sobra é as obras de evangelização, pagar as despesas do templo e as outras despesas que a própria igreja vai dando, tá? Sim. Hã? Não, só na situação de viúvo, porque ainda é exigido o voto de castidade. Por isso, então, que quando ele fica viúvo, né, ele, ao ser ordenado presbítero, ele vai ter que fazer esse voto e não vai poder mais. Sim, mas ele teve antes da vida de consagrado. Mas isso é uma exceção, tá? Que foi aberto aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Eu não sei se em outras arquidioceses também é aberta essa exceção, mas foi aberto aqui, porque às vezes você pode, às vezes ver em algum noticiário que algum diácono, né, permanente foi ordenado presbítero, é por causa dessa situação. Então, que só pode vir do próprio Cristo através de sua igreja, a imposição das mãos do bispo, com a oração consecratória. Então, a pessoa só pode ser ordenada presbítero pela mão do bispo, tá? Ele sai do meio do povo, vai para a escola, estuda 9 anos, porque ele tem que fazer 4 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Fica lá internado, só pode vir os finais de semana, e após 9 anos, porque ele tem 1 ano ainda de diaconato, por isso os 9 anos, né? 4 anos de filosofia, 4 anos de teologia, e após 1 ano de diaconato, como é transitório, ele é ordenado. São 9 anos, mais 1 ano de diaconato. E ele só pode ser ordenado pela imposição e pelas mãos do bispo. Então, com a oração consecratória, constitui o sinal visível desta consagração, que vai estar no Catecismo Católico 1538. Este é o sacramento que consagra as lideranças de maior responsabilidade no serviço do povo de Deus. Nós vamos ver lá em Marcos 3, 13 e 19, Lucas 6, 12 e 16. Se eu for estar pegando, a gente vai estender muito. Então, só para vocês saberem como é que se faz a oração consagratória, eu peguei aqui então e vou ler para vocês,
para a consagração dos presbíteros. O bispo estende a mão, né, ao candidato e vai dizer: assisti-nos, Senhor Pai Santo, já no Antigo Testamento, em sinais prefigurativos, surgiram vários ofícios por vós instituídos, de modo que, tendo à frente Arão para guiar e santificar o vosso povo, lhes destes colaboradores de menor ordem e dignidade. Assim, no deserto, comunicastes a 70 homens prudentes o Espírito dado a Moisés, que com o auxílio deles pôde mais facilmente governar o vosso povo. Do mesmo modo, derramastes copiosamente sobre os filhos de Arão da plenitude concedida a seu pai, para que o serviço dos sacerdotes, segundo a lei, fosse suficiente para os sacrifícios do tabernáculo. E aí ele continua o rito e faz a ordenação. Então, toda vocação é um chamado de Deus. Vocês são pessoas vocacionadas. Todos nós temos a nossa vocação. Como eu me casei, eu fui para a vocação matrimonial, mas mais tarde senti esse chamado para o serviço de Deus, porque diaconato quer dizer serviço. Então recebi esse chamado e fui então para o seminário e fiquei lá por 5 anos para ser ordenado diácono. E todos vocês têm a vocação, uns têm a vocação para a oração, outros a vocação para o canto, outros a vocação para o altar, para ajudar na missão da igreja, né? Muitos aqui podem e devem escolher, depois que se crismarem, uma pastoral para atuarem, porque isso é importante, que dá continuidade à vocação a qual vocês vão estar escolhendo. Então é Ele quem chama, não somos nós que escolhemos. Às vezes ficamos na dúvida, não sabemos por onde, ir, mas se coloque em oração, se coloque diante do Santíssimo e pergunte para Ele: Senhor, onde queres que Tu faça a obra em minha vida? Pode ser na crisma, pode ser na catequese, pode ser numa pastoral social, pode ser num grupo de oração. Então não deixe essa chama, se perder. Perpetuem essa chama que existe dentro do coração de cada um de vocês, para que vocês possam crescer cada vez mais na fé e na igreja, e não desistam. Nós vemos tantos jovens desistindo, procurando outras coisas que o mundo oferece, mas vou lhes dizer que quando você tem um verdadeiro encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, você não quer outra coisa a não ser segui-lo, porque tudo neste mundo é passageiro, tudo. Apenas Jesus Cristo é permanente. Nós vimos hoje isso na liturgia, quando consagramos Rosana, Rei nas alturas, Jesus, filho de Davi, no mais alto dos céus, e proclamamos Ele como Senhor de nossas vidas. Essa semana que vamos adentrar, a Semana Santa, é a semana mais importante do cristão, porque ali se dá o ápice de tudo aquilo
que nós vivemos e sentimos na Igreja Católica Apostólica Romana. Pois vamos vivenciar o Cristo que viveu, por ele se tornar, divino, e se tornou humano no meio de nós, para sentir as dores que nós sentimos. Depois ele é condenado, foi crucificado e ressuscitou, e se encontra no meio de nós. Por isso, não deixe de perder e de vivenciar essa semana que vai entrar, pois ali estamos celebrando a crucificação, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa resposta é livre. O primeiro e fundamental de Deus é para a vida. Para que todos realizem esta vocação, Deus chama a todos para serem seu povo. Então, o Senhor Jesus chama a cada um de nós, Ele não distingue raça, tamanho, cor, altura, nada. Você pode ser bom naquilo que você se colocar à disposição para servir a Deus. Então o povo de Deus é chamado a ser igreja em Cristo, por Cristo e com Cristo, dentro da igreja. Comunidade, cada um é chamado a um estado de vida e a desempenhar uma função ou missão de acordo com os dons e capacidades pessoais e também de acordo com as necessidades da comunidade. E vou te dizer, procure saber com o padre. Toda comunidade existe uma necessidade. Sempre tem uma pastoral que necessita de uma ajuda. E como jovens, vocês têm essa força, essa garra, que podem estar ali ajudando aquela pastoral. Então, o ministério sacerdotal é uma vocação para ser o sinal de Cristo, que serve. Existe em função dois serviços da comunidade dos fiéis. O padre existe em função do serviço da comunidade. Então, o padre, ele existe para servir a comunidade. Ele é ordenado para o serviço dos irmãos na fé. Também a comunidade necessita de ministérios, servidores, que são cada um de vocês, para animar, para catequizar, para cantar, para cuidar dos doentes. Nós vemos tantos doentes hoje, às vezes, que necessitam apenas serem ouvidos. Eles não querem nem que você chegue lá e fale muito, eles querem apenas serem ouvidos. E vemos que essa pandemia nos mostrou uma realidade totalmente diferente, Nós vemos como está sendo difícil viver diante dessa pandemia. E quando pensávamos até que íamos terminar, que isso ia encerrar, ela vem com mais força. Mas vou lhe dizer, eu confio no nosso Senhor Jesus Cristo. E sei que, como toda tempestade, ela tem início e tem fim. Então, sejamos confiantes de que essa tempestade vai passar e tudo vai voltar como antes. Devemos acreditar, não perder a esperança, ter fé e orar. Orar sempre. Sabemos que às vezes os noticiários só falam de coisas negativas, Então não procure ver os noticiários, porque eles só falam às vezes dos óbitos, não falam de quantos, ficaram curados. E o que é o sacramento? É um sinal visível da graça invisível. Então vemos quantas graças foram alcançadas, de quantas pessoas foram curadas, mas eles insistem em mostrar apenas os pontos negativos.
Então, o ministério é um poder e um serviço. Não pertence a um determinado indivíduo, é da comunidade. Ninguém tem o poder de monopolizar o poder que lhe foi concedido e atualizá-lo para si mesmo. A finalidade dos ministérios é tomar Deus presente no seu povo. Então, o padre ele não pode tomar partido de nada, né? Ele tem que apenas levar a palavra de Deus e não monopolizar e querendo fazer política dentro da igreja ou determinadas coisas que não são da missão que lhe foi confiada. Então, o modelo de padre é o próprio Cristo, o bom pastor, aquele que dá vida por suas ovelhas, como Jesus Cristo em João 10, 1, 8. E vai atrás das que estão perdidas e procura trazê-las de volta. Quanto de vocês, às vezes, não sabem também de alguns jovens que estão afastados da igreja? Procurem fazer o convite a eles de participarem, né, aqui do Crisma, de participarem também das santas missas. Conversem com eles, porque vocês vão estar realizando a missão que lhes foi confiada também, que é de evangelizar. Então, o padre ele é fruto de uma comunidade que reza. Todo padre ele é retirado da comunidade. Podemos ter aqui, nesta crisma, alguma vocação, quem sabe? Alguém que queira seguir o sacerdócio, que queira seguir a Jesus por inteiro. Porque o padre, quando ele escolhe ser de Jesus, ele quer ser por inteiro. Porque Jesus é inteiro para nós. Às vezes a gente exige do padre, exige mais padres, mas nunca reza pelas vocações sacerdotais. Não incentiva o jovem a assumir esta vocação. Então procurem sempre rezar pelas vocações sacerdotais, todos os dias, pelo menos uma Ave Maria, antes de você dormir, não leva 2 minutos, porque eles enfrentam grandes problemas, muitas dificuldades, e nós às vezes deixamos de rezar pelas vocações. Então, tire 2 minutos do seu dia, que seja à noite, que seja de dia. Estarei rezando aqui pelo padre da minha igreja e pelas vocações sacerdotais. E reza uma Ave Maria. Se puder, e se tiver mais tempo, um pouquinho, mais 5 minutos, você reza um Pai Nosso. Então, você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Já está rezando pelas vocações. Então, a catequese da Crisma é responsável um pouco por isso. É importante incentivar a comunidade a interessar-se, a rezar pelas vocações, orientar a mentalidade que ainda está muito presente, mesmo na hierarquia de que o sacramento da ordem confere. Honra, privilégios, status sociais, nada disso. Às vezes nós pensamos errado de um status, de uma coisa que o padre não tem. Ele se faz humilde, humilde por inteiro, porque ele é o próprio Cristo. Ele é persona em Cristo.
Então, o padre é o pastor da comunidade como Jesus. Ele deve estar perto do povo, encorajando, denunciando quem oprime os irmãos, anunciando a boa nova, reunindo os que estão perdidos, reconciliando os que estão afastados, protegendo os indefesos. E tantas outras coisas que o padre faz na sua missão na igreja. Então, o padre é o homem de Cristo, da igreja, dos irmãos, tirado dentre os homens, a serviço dos irmãos. Hebreus 5:1-4. Então, o padre, ele é o homem da palavra. Ele transmite a palavra de Deus aos homens de hoje. Escuta e a vive. O padre é o animador da comunidade cristã, conserva-a unida, estimula a enfrentar os problemas e coordena as responsabilidades. Então, o padre, ele também, quando é o sacerdote de uma paróquia, nós temos aqui a função, quando nós temos 2 padres numa mesma paróquia, um é escolhido para ser o presbítero e o outro é vigário. Então, o vigário, ele vem na função de auxiliar o padre administrador, tá? Então, quando nós temos 2 padres numa mesma paróquia, um tem a função de vigário. Tem um que é o administrador e o outro que é o vigário. Então, o padre é o educador da fé. Ele ajuda os irmãos a descobrir, desenvolver e repartir o dom da fé. Procura interpretar os acontecimentos de hoje à luz da fé, para descobrir neles os apelos de Deus. Então, o sinal desse sacramento é a imposição das mãos. E a graça é a consagração da pessoa e força para prestar este serviço. Quando nasceu o sacramento da ordem? No tempo de Jesus, e Jesus confirmou este sacramento em diversas ocasiões, especialmente quando mandou os apóstolos celebrarem a Eucaristia. Fazer isto em memória de mim. Que vamos estar vivenciando isso, né, na Quinta-feira Santa. Depois, os apóstolos e sucessores dividiram este sacramento em 3 graus, né, como vimos, em diáconos, presbíteros e padres, e bispos. Esta graduação ainda teve muitas mudanças na história, mas até hoje conserva-se apenas esses 3 graus. Então, os diáconos. Nós, diáconos, podemos batizar, assistir matrimônio, porque nós somos testemunhas, fazer celebração da palavra, animar as comunidades e formar os agentes de pastoral. Tem 2 coisas que o diácono não pode fazer: ouvir confissão e fazer a unção dos enfermos. São essas 2 questões que o diácono não pode. E celebrar missa também. Nós, diáconos, só podemos fazer celebração da palavra. Nós não podemos consagrar, porque apenas o sacerdote é persona em Cristo. Só ele pode consagrar. Tá? Mas nós podemos batizar, celebrar casamento, podemos fazer a celebração da palavra e mais algumas coisas a serviço da igreja. Sim. Não escutei. Sim. Os cardeais. Então, como eu falei antes, cardeal é um título. Só temos 3 graus: diaconato, presbiterato e episcopado. Cardealato é um título.
Ele é um bispo. O Papa Francisco, ele é um bispo. Ele foi escolhido no meio de cardeais para ser o Papa, mas ele é um bispo. Então, Papa é um título, tá? Então, nós já temos esses 3 graus: diaconato, presbiterato e episcopado. Quando nós vemos alguns padres recebem alguns títulos, como... fugiu a palavra agora, depois eu vou lembrar. Mas então todas essas outras titulações, né, como cardeal, papa, são títulos, tá bom? Então os padres, eles podem fazer o que o diácono faz, mas especificamente atender às confissões, celebrar a Eucaristia, a Santa Missa, atender aos doentes com o sacramento da unção dos enfermos. O bispo pode fazer tudo que o padre faz, mas especificamente ele pode ordenar diáconos, os padres e outros bispos, celebrar o sacramento da crisma, pois o bispo recebe este sacramento por completo. Então, na crisma de vocês virá um bispo que será o presidente desta celebração. Apenas se não havendo o bispo Dom Orani pode abrir uma exceção e permitir que o padre faça a celebração do crisma. Então, Cristo, o único e eterno sacerdote. O novo sacramento atribui só a Cristo o título de sacerdote. Por isso, então, só a persona de Cristo, o Padre. Realmente, ele ofereceu o grande e único sacrifício. Entregou-se a si próprio como oferta ao Pai pela salvação da humanidade. A carta aos Hebreus, nos capítulos de 1 a 10, é uma grande explicação do sacerdócio de Cristo. Os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam sacrifícios a Deus por si e pelo povo, a fim de obter o perdão de seus pecados e do povo, e para implorar as bênçãos divinas. Então Jesus, como sacerdote perfeito e santo, ofereceu a própria vida, não por si, mas para conseguir a salvação dos homens. O seu sacrifício é o único, o perfeito e o agradável a Deus. Vocês têm noção que é isso? Jesus se deu por inteiro, por cada um de nós. Ele morreu na cruz por cada um que está aqui, por mim, por você, para a nossa salvação. Tomar conta da grandeza disso é algo esplendoroso. Então, quando o padre preside a Eucaristia, ele oferece ao Pai o mesmo sacrifício de Jesus. O grande sacerdote é mediador, fazendo em memória de Jesus o que Jesus fez uma vez por todas da cruz, a fim de conseguirmos a salvação. A salvação, ela é dada a cada um de nós. E ele não pede muita coisa, apenas o seu comprometimento, o seu compromisso para com Ele. Cristo então ofereceu um sacrifício que reconciliou com o Pai todos os homens de todos os tempos. Por isso não precisamos de outros sacerdotes e de outros sacrifícios, como no Antigo Testamento, como era antigamente. O padre na missa se torna ministro, aquele que o oferece a Deus aquilo que Jesus se torna para nos reconciliar com o Pai. Qual é a missão do padre?
Às vezes a gente ouve dizer, né, que o padre deve ficar na sacristia, ou seja, a sua missão seria unicamente espiritual e que não deve se intrometer na sociedade, pois sua função é rezar a missa, confessar, abençoar os casamentos. Isso é verdade. Mas não é o resumo completo da missão do padre. Sua missão é uma só, a de Cristo. Pois Cristo foi profeta, sacerdote e pastor. A missão do padre deve ser a mesma de Jesus. Profeta, sacerdote e pastor. Se isso não estiver acontecendo, converse com seu padre. Então, profeta. Ser profeta é evangelizar. O padre presta à comunidade o serviço da palavra. É alguém que busca na palavra de Deus a fonte de seu trabalho e de sua pregação. A Bíblia é seu alimento e deve ser o alimento de todos nós, a cada dia. Procurem ler a Bíblia. Possui uma função de ensinar. Quando alguém é ordenado padre, o bispo diz: transmite a todos a palavra de Deus que recebestes, com alegria, meditando na lei do Senhor, procurando crer no que leres, ensinar e creres e praticar o que ensinares. Seja, portanto, a tua pregação alimento para o povo de Deus e tua vida estímulo para os fiéis, de modo a edificares a casa de Deus, isto é, a igreja pela palavra e pelo exemplo. Então a missão do padre é ser também ele, o próprio Jesus Cristo. Santificador, ou seja, sacerdote. Ele exerce o serviço da liturgia. Deixemos que as palavras da ordenação expliquem esse significado. Ele exerce também em Cristo a função de santificar, por teu ministério, o sacrifício espiritual dos fiéis atinge a plenitude, unindo-se ao sacrifício de Cristo, que por tuas mãos é oferecido sobre o altar. Ao celebrares os sagrados mistérios, toma em consciência o que fazes e põe em prática o que celebras, de modo que ao celebrar os mistérios da morte e ressurreição do Senhor, te esforces para modificar teu corpo, fugindo aos vícios para viver uma vida nova, incorporando os homens ao povo de Deus pelo batismo, perdoando os pecados em nome de Cristo e da Igreja, pelo sacramento da penitência, confortando os doentes com a sagrada unção, celebrando a Eucaristia. Lembre-se que foste escolhido dentre os homens e, colocando a serviço deles nas coisas de Deus, desempenha com verdadeira caridade e continua a alegria da missão de Cristo, o sacerdote. Então, a missão do padre é essa missão de santificar, de trazer para nós o Cristo ressuscitado. E quando Ele nos ouve em confissão, Ele também cura o nosso coração, porque Ele está ali agindo na persona de Cristo. Procurem também o padre para conversar, para ter um direcionamento, para buscar a Ele a confissão. Então ele também é pastor, participando da missão do Cristo, pastor e chefe, procura unido e obediente ao bispo, reunir fiéis numa só família, a fim de conduzi-los a Deus, Pai. Tem sempre diante dos olhos o exemplo do bom pastor, que não veio para ser servido, mas para servir e para buscar e salvar o que estava perdido. Por isso o padre se faz presente como profeta, sacerdote e pastor, em todos os momentos da vida do povo a ele confiado. Então, profeta, sacerdote e pastor. E
E qual o desafio que hoje o padre enfrenta, né? São muitos desafios. Todo cristão é chamado por Deus a doar a sua vida no serviço dos irmãos. E com o padre não é diferente. Há pessoas que entregam sua vida totalmente a serviço do reino de Deus. Os cristãos consagrados, entre eles, o padre. Eles são chamados a prestar serviço especial à comunidade. O padre é tirado do meio do povo e colocado a serviço do povo. Então ele é tirado daí, aonde vocês estão, a serviço do próprio povo. Isso nós vamos encontrar em Hebreus 5,14. Deve entregar sua vida toda em favor da libertação plena dos irmãos. Na prática do sacramento da ordem, encontramos valores e limites. Valores. Cresce na comunidade cristã o amor pelo sacerdócio. Aumenta o número de padres que se doam pela evangelização, sobretudo dos pobres. Cresce o número de padres na comunidade religiosa que testemunham o evangelho, vivendo no meio do povo, trabalhando com os pobres, sendo pobre com o pobre. E cada vez maior o número de cristãos engajados e consagrados que vivem o profetismo até as últimas consequências. Então, muitos trabalhos pastorais, eu já fiz um trabalho pastoral de rua e vejo como é gratificante você chegar para uma pessoa de rua, entregar um alimento a ele e apenas não só entregar, mas ouvir dele o que ele tem a dizer. E você não precisa falar nada, só ouvindo, ele vai te dizer tanta coisa que isso vai te fazer crescer e fazer, né, de você uma pessoa que vai se entregar, como o próprio Cristo se entrega por cada um de nós. Limite. Mentalidade consumista e capitalista que não vê na vocação sacerdotal, religiosa e laical um serviço de promoção ao homem. Esfacelamento das famílias e diminuição da vida cristã no lar, contribuindo para a falta de cultivo vocacional na família. O celibato obrigatório, que afasta diversos jovens da vocação sacerdotal, é também o contra-testemunho de alguns padres na vivência do celibato. Então nós vemos, às vezes, alguns padres que não vivem esse amor verdadeiro de Jesus. Mas rezemos por eles, pela total conversão, para que eles, né, possam viver os verdadeiros valores de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sobre o sacerdócio e o celibato. O Concílio Vaticano II destaca o sacerdócio como uma diaconia, um serviço, como também a palavra diácono quer dizer serviço. Então, uma tríplice dimensão: serviço da palavra, serviço do pastoreio, destacadas estas funções, a pregação, o governo e a santificação. Quando se fala em sacerdócio, sempre vem uma pergunta do celibato casto, né? Não por menosprezo ao casamento, de forma nenhuma. A missão de Jesus era construir o reino, ou melhor, o reino de Deus. Para isso canalizou todas as forças. Não se casou porque não estava limitado a uma família, mas a sua vida era toda voltada para o projeto do Pai, que é servir o reino. Então, vocês percebem aqui a importância do celibato, né? Ele tem que se dedicar totalmente ao reino e ser um imitador de Cristo. Jesus não se casou. E como o padre é o imitador de Cristo, ele também é dado a ele, né, a opção. Ele pode escolher ser padre ou não, mas se ele escolheu o celibato, ele tem que então
agir conforme a igreja determina. Por isso, do padre não se casar. Então, no começo da igreja, o celibato não era obrigatório, né? Então, Pedro, o primeiro animador da comunidade da igreja, segundo a Bíblia, era casado. Aí o celibato era proposto como maneira de proporcionar mais disposição para o serviço do reino. Foi a partir apenas do século IV que o celibato foi se tornando cada vez mais obrigatório na igreja latina. Então, hoje é uma lei eclesial para os que desejam assumir o ministério de presbítero entre nós. Então, sobre o rito da ordenação. Como desenvolve-se o rito da ordenação? A eleição do candidato, o futuro ministro é apresentado ao bispo para ser ordenado. Então ele faz a homilia, o bispo fala sobre o candidato e ao povo sobre a missão do futuro ministro do Senhor. O diálogo, o bispo dialoga com o candidato sobre a vocação e a missão que ele tem irá assumir publicamente. A oração da comunidade é a ladainha de todos os santos. A igreja reza pelo eleito, que se prostra enquanto a assembleia invoca o auxílio de Deus e a intercessão dos santos. A imposição das mãos e a oração consecratória é a transmissão do Espírito Santo, do poder sacerdotal, sinal da bênção com oração consecratória. O bispo invoca o Espírito Santo e pede as graças de Deus. A vestimenta com a túnica. O candidato pertence agora ao serviço dos irmãos, que devem ser realizados sem mancha, exemplarmente. E a liturgia eucarística, o ordenado dela participa em lugar de destaque, como sinais da presença de Cristo. Então, eis o significado de alguns símbolos, né? Prostração é um gesto de humildade. O sacerdote é frágil como todo homem, é Cristo que o torna forte. Então nós vemos na ordenação, o padre, ele tem um momento que ele deita. Aquele momento significa humildade, um gesto de humildade. O diálogo. Publicamente o candidato diz o seu sim e faz a promessa de fidelidade à nova missão. Então ele faz a promessa ao bispo, né, ao celibato, à obediência e à pobreza. A unção. O novo ministro é escolhido e consagrado para o serviço de Deus. Entrega da patena e do cálice. Então todo padre, quando ele é ordenado, ele recebe, né, o símbolo do seu trabalho, daquilo que ele vai trabalhar junto à paróquia que ele vai receber. Então o novo padre recebe os objetos de sua principal atividade, a celebração eucarística, a missa. E a estola, sinal do poder, serviço, aquele que serve, coloca o avental. Então, os padres, eles usam a estola de forma vertical. Nós, diáconos, usamos a estola de forma diagonal. Tá? Então, quando vocês verem, né, a estola de forma diagonal, diácono. Na forma vertical, é sacerdote. E para terminar, então, o sacramento da ordem, quais são os 3 mumos do presbítero? Quanto ao munus do presbítero, são 3. O munus docente do ensino, que refere-se à pregação do evangelho, devendo ensinar como mestre. O munus regente do governo, ele deve, o presbítero, apacentar o seu rebanho, governando os fiéis como pastor. O munus litúrgico da celebração
Trata-se da celebração do culto divino, oferecendo o sacrifício eucarístico como pontífice. Então, ensina o Catecismo da Igreja Católica, em seu parágrafo 1592. O sacerdócio ministerial difere essencialmente do sacerdócio comum dos fiéis, porque confere um poder sagrado para o serviço dos fiéis. Os ministros ordenados exercem seu serviço junto ao povo de Deus através do ensinamento, o munus docente, do culto divino, do munus litúrgico e do governo pastoral, do munus regente. Então, o sacramento da ordem é isso, né? É uma pessoa que foi escolhida do povo para servir o povo. Para encerrar, vamos fazer uma oração pelas vocações. Vou pedir para que vocês ficarem de pé. Eu vou fazer a oração e vocês vão repetir junto comigo, tá bom? Então, se te ajuda a orar, feche os olhos, inclina um pouco sua cabeça e reze comigo. Essa oração pelas vocações. A vós nós dirigimos, Senhor, Filho de Deus, enviado do Pai, para junto dos homens, e de todos os tempos, e de todas as partes da terra. Nós vos invocamos por meio de Maria, vossa e nossa Mãe. Fazei com que na Igreja não faltem vocações, em particular as de especial consagração ao vosso reino. Jesus, único Salvador do mundo, nós vos pedimos, pelos nossos irmãos e irmãs, que responderam sim ao vosso apelo ao sacerdócio, à vida consagrada e à missão. Fazei com que as suas existências se renovem no dia a dia, tornando-se evangelho vivo. Senhor misericordioso e santo, continuai a enviar novos trabalhadores para a messe do vosso reino. Ajudai aqueles que chamais para o vosso seguimento neste nosso tempo. Fazei com que, contemplando o vosso rosto, eles respondam com alegria à maravilhosa missão que lhes confiais, para o bem do vosso povo e de todos os homens. Vós que sois Deus, viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo nos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, o
Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como Eu pedi o Júlio uma música, né? Não sei se já tá. Já tá? Então vamos ouvir a letra dessa música. Se você puder, feche os olhos e sinta a letra desta música no seu coração. O Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? Nada me seduz. O meu amor por ti, Jesus, é o que eu tenho de valor. Nada me atrai. Tarde te amei, mas te encontrei amor. O meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria. Nada, nada. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. O Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? Nada me seduz. O meu amor por ti, Jesus, é o que eu tenho de valor. Nada me atrai.
Então essa letra vai dizer, né? O Senhor me libertou, o que mais me prende aqui? Nada me seduz, nada. Meu amor por ti, Jesus, é o que eu tenho de valor, nada me atrai. Tarde te amei, mas te encontrei amor. Meu amor, meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria, nada. Nunca se esqueça o que é Jesus na sua vida e não troque Ele por nada. Você é um eleito, você é um escolhido para perseverar e proclamar que Deus é Jesus e que Ele reina na sua vida e no coração. Ele deve de fazer parte por inteiro. Creia nisso, professe isso para toda a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma lembrancinha para o senhor do Crisma. Tá? Pessoal, quero agradecer ao diácono Cláudio, muito obrigado pela sua disponibilidade. Quando a porta estará sempre aberta para o senhor, né? Conheço São Brás, já estive lá algumas vezes, levo meu abraço também ao pessoal de lá, tá? Muito obrigado mesmo pelo carinho do senhor, tá bom? Eu trouxe uns livros, né, para sortear. Você tem a lista. Eu trouxe 2 livros para ser sorteado entre vocês, tá bom? Então parece que tem uma lista de presença e eu vou escolher um número. Traz aí o Wallace, por favor. Fica à vontade. Bem, eu vou então falar um número de 1 a 108. O primeiro que for sorteado vai ter direito de escolher entre qual ele vai querer, tá? Temos aqui: assemelhar-se a Deus no amor, do Frei Anselmo Fracasso, e a condição cristã, estar no mundo sem ser do mundo, de Paul Walder. Então, eu vou sortear o número 73. Está aí? Maria Eduarda de Lima Camargo. Escolhe um. Qual você vai querer? Isso, leia e possa refletir muito bem sobre a palavra de Deus, tá bom? Obrigado. O próximo número, vamos ver, número 18. Beatriz Souza de Barros. Tá aí? Beatriz Souza de Barros. Olha, parabéns, então, a condição de ser cristã. Parabéns. Eu vou... Diácono. Você quer que eu dou a bênção final? Isso, eu gostaria que o senhor desse a benção final, mas após a benção, o Wallace vai dar os avisos, tá ok? Então ele vai dar a benção, continuam sentados depois para o aviso. Então vamos ficar de pé para receber a bênção. Então nunca se esqueçam, né, de quem é Jesus Cristo na vida de vocês. Que vocês possam ter uma Semana Santa abençoada e procurem vivenciar cada momento dessa semana, pois essa semana que vamos adentrar é a semana mais importante
para aquele que se diz cristão da Igreja Apostólica Romana, tá? É o ápice. Então procurem participar e estarem presentes, se oferecendo, se colocando à disposição, né, da igreja, ao padre, para que possam, né, perpetuar aquilo que vocês vieram buscar na igreja, que é o Cristo. Porque vocês vão ver o Cristo no rostinho de cada um, a qual vocês vão estar vendo todo dia. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Por intercessão de Santa Clara, de São Brás, desça sobre vós, sobre a Crisma, sobre toda a equipe, sobre sua família, sobre sua casa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Clara, rogai por nós. Tenham um bom domingo, uma boa semana santa e abençoada, tá bom? Amém, amém. A gente agradece muito, diácono. Bom, galera, rapidinho, tá? Vai começar a missa aqui já. Depois a gente fala com Deus, tá? Galera, a respeito das faltas, vamos lá. Não tem mais como brincar e tentar falar com carinho, entendeu? Para vocês. Muitos ainda não estão entendendo. Quem não vier dia 11, não precisa vir mais. Por quê? Vai ser disponibilizado uma pessoa para poder estar trazendo os moldes das camisas e as máscaras, tá? E eu não vou pedir para ela vir várias vezes, não. Vai ser no dia 11. Quem não vier, tá? Fica o convite para fazer o Crisma no próximo ano, tá ok? E é sério, nós temos o aval, então isso vai ser sério, tá? Domingo que vem não tem encontro, Páscoa e Dia das Mães também não vai ter encontro, então automaticamente, se vocês contarem direitinho, nós temos três encontros, tá? A questão dos padrinhos. Quem não enviou o nome e o telefone dos padrinhos vai ficar sem lembrança, hein? Vão ficar sem lembrança. E detalhe, entre em contato com os padrinhos e pergunta: padrinho, algum coordenador entrou em contato com o senhor? Se falar que não, manda entrar em contato comigo. Porque eu não vou falar a lista aqui porque a gente está correndo, tá? Porque eu não consegui falar com um monte de padrinhos. E eu preciso falar com eles, tá? Eu preciso ter um momentinho com eles, porque não vai dar tempo de ter uma reunião. Eu preciso conversar com eles, tá ok? Que fique bem claro, tá? Vamos lá, dia do Crisma, dia 23 de maio, Pentecoste, às 16 horas. Padrinhos e afilhados, 14h30 aqui na paróquia. Somente padrinhos e afilhados, correto? Vai ser permitido entre catecúmenos e familiares, 5 pessoas. No caso, catecúmenos, padrinhos, pai, mãe, irmão. Já deu 5. Não tem como colocar mais de 5 aqui dentro da igreja. Essa foi a proposta do nosso pároco para de realizar o Crisma de vocês todo mundo junto, tá? Então nós concordamos, achamos justo, tá? E temos que respeitar o protocolo, pro bem de vocês, tá? Galera, olha só, eu peço desculpa em nome da coordenação, porque geralmente a gente coloca lá um parabéns para os aniversariantes.
Amanhã já vai ter até aniversariante, né? Então o que acontece? Às vezes, nós temos uma vida lá fora, vocês sabem disso. Não dá tempo, cara. A gente trabalha, a gente tem a nossa família para cuidar. Às vezes não dá tempo de olhar o WhatsApp, ou os stories lá, o Facebook que avisa, e tem muitos que ainda não estão no nosso Facebook. Então não dá tempo de olhar. Eu peço desculpa, peço perdão, tá? E no final, isso vai ser, vocês que não foram parabenizados pela equipe e tal, depois a gente vai conversar direitinho, vamos fazer um momento com vocês, tá ok? Espero que esteja ficando claro, tá? Eu estou correndo aqui, hein? Vamos lá. A questão da lista da doação, quem puder já trazer no dia 11, para a gente poder fechar, porque está ficando já curto para a gente, tá? Já está ficando muito curto. Eu sei a dificuldade de todos, a questão do valor do encontrão, eu sei que está complicado, mas a gente tem o WhatsApp para falar rapidinho. Ah, está acontecendo isso, Júlio. Galera, entendeu? Dá um alô para a gente. O encontrão, 7 horas da manhã, tá? Vai ser na quadra do Meireles, tá? Júlio, acha melhor ficar aqui na frente? Na frente da paróquia. Não esqueçam do kit encontrão, garrafa de água, escova de dente, uma toalhinha, entendeu? Está muito preocupante esse calor. A gente está ficando preocupado para a galera não ficar desidratada nem nada, tá? O restante é com a gente. A galera que toma remédio controlado, que tem uma comidinha especial, não pode comer isso, não pode comer aquilo, gente, procura a galera aqui, a coordenação, e avisa, tá? Pelo amor de Deus, tá ok? Espero que esteja ficando claro, hein? Então, já estão cientes que não vai ter encontro semana que vem, Páscoa e Dia das Mães, tá? Quem não estiver presente no dia 11, tá? A não ser que fale com a gente antes e que a gente pulse firme, tá? É de extrema importância que todos compareçam dia 11, tá ok, gente? Os padrinhos, entrem em contato com os padrinhos de vocês, tá? Algum coordenador entrou em contato com você? Não, então liga para ele, então, aqui está o telefone, tá? Pode ser, direciona para mim, tá? Aqui está o contato do meu coordenador, do meu catequista, tá ok? Alguma dúvida? Não tem dúvida? Fernanda, não tem dúvida? Galera, uma boa semana para todos, tá? Uma boa noite, tá? Obrigado.